Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. O Colorado que entra em campo diante do Sport Recife nesse próximo domingo, vulgo amanhã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Colorado tenta aí escapar dessa situação complicadíssima que o próprio Internacional se colocou nesse momento na tabela de classificação. Vai jogar diante de um adversário direto nessa fuga de Série B, de Z4 do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que nesse momento é o 15º colocado com 32 pontinhos. O Sport é o último colocado, o 20º colocado com apenas 17 pontinhos. O Inter vai ter um adversário difícil, um adversário que vai vir para o estádio Beira-Rio amanhã às 6h30 da tarde se retrancar, com uma proposta de tentar algumas jogadas em velocidade, principalmente pelas laterais em velocidade. E numa dessas aí, se o Internacional não ficar esperto e já não matar o jogo logo no início, pode tomar lá que um gol bater na madeira e se complicar. A gente sabe que o Internacional adora esse tipo de adversário para se complicar a sua vida, e por isso que o Internacional está nessa situação que está hoje. O Inter já foi historicamente eliminado por times que não têm explicação. O Internacional ter sido eliminado. O Internacional já perdeu no Campeonato Brasileiro para times onde não se tem explicação, e agora o resultado está aí. O Internacional eliminado em todas as competições possíveis desse ano e flertando com a zona do rebaixamento. Pois bem, estamos nessa situação, temos que vencer amanhã, e além de ter a obrigação de vencer o Sport, que vai ser um jogo muito difícil amanhã no Beira-Rio, ficar de olho, ficar atento em jogos de adversários diretos, como, por exemplo, nessa próxima segunda-feira, 2 adversários do Internacional, nessa fuga do Z4, jogam, e tem um jogo direto. Santos e Vitória jogam nessa próxima segunda-feira, às 9h30 da noite, na Vila Belmiro. Aparecendo a tabela aí pra ti, o Santos, que vai ser o time mandante, é o 16º colocado com 31 pontos. O Vitória é o time que abre ali o Z4, é o 17º colocado com 28 pontos. Caso o Internacional venha a perder esse jogo, diante do Sport, né? O que hoje em dia já não é mais um absurdo de se pensar, muito por culpa do que o próprio Internacional está fazendo ou deixando de fazer no Brasileirão. Se o Santos vencer, pode até mesmo ultrapassar o Internacional. Se o Inter perder, esse jogo entre Santos e Vitória e ter empate, o Santos encosta o número de pontos com o Internacional. E, dependendo ali de saldo de gols e outras coisas, a gente vai ter que analisar depois, pode até mesmo ultrapassar o Colorado. O Vitória, que venceu o Clássico na rodada passada diante do Bahia por 2-1, diminuiu essa distância do Internacional, que era de 7 pontos, para apenas 4 pontos. Se o Inter não pontuar diante do Sport amanhã, essa diferença de 4 pontos, que era de 7, agora é 4, pode diminuir para apenas um pontinho. E aí o Internacional vai se complicar, porque depois de jogar contra o Sport amanhã, o Internacional faz 2 jogos fora de casa, e aí vai ser um Deus nos acuda. O Internacional pode se complicar. Por isso que é importantíssimo a tua presença amanhã no Beira-Rio. Tu que não pode ir no Beira-Rio, ou não se sente à vontade para ir, torça de casa, vamos mandar todas as nossas energias positivas. É até estranho e complicado, né, constrangedor falar isso, mas o Inter vai ter que fazer uma Copa do Mundo amanhã diante do Sport no estádio Beira-Rio. Quanto que a gente ia pensar que o Internacional ia ter que fazer uma Copa do Mundo dentro do seu próprio estádio, diante do Sport, com todo o respeito ao Sport? Mas o Sport é o 20º colocado com 17 pontos. Cara, tu tem uma confiança que o Internacional vai vencer o jogo de amanhã, mas vencer e convencer o jogo de amanhã? Olha que foi o jogo diante do Mirassol. O Mirassol tirou o pé para não se cansar. O Mirassol colocou o Internacional na roda. Essa foi a verdade, essa que é a verdade. E a gente sabe como é que o Internacional é contra esses times aí de menos expressão no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. O Inter vai jogar contra um Barcelona da vida e faz o jogo da vida. Aí pega um Sport da vida, e aí o Internacional parece que adora ressuscitar esse tipo de time. Aí o Inter pode se complicar, porque o Sport muito provavelmente vai jogar retrancado, vai colocar um ônibus na defesa, e numa dessa aí, numa escapada pelas laterais, faz um gol, se fecha e acabou a vida pro Inter. Então, gente, vamos tratar Internacional. Trata de liquidar esse jogo já no início e se consolidar na partida, vencer, convencer,
ganhar os 3 pontos e depois já pensar nos 2 jogos fora de casa. Um é contra o Fluminense, o outro não estou lembrado agora. Um é contra o Fluminense, fora de casa. Então, gente, eu sei que é meio difícil de pedir o apoio de ir no Beira-Rio, de torcer. Eu sei que as pessoas que estão nos bastidores do Internacional não merecem, mas o clube merece o nosso apoio. E é isso que a gente vai fazer. Seja no Beira-Rio, ou seja, torcendo. E também cobrando, da onde se... Não interessa da onde a gente esteja, mas sempre apoiando o Internacional e cobrando aqueles que trabalham nos bastidores do Colorado. Outro jogo que o Internacional vai ter que ficar de olho, Juventude e Bragantino. Juventude que é o penúltimo colocado com 23 pontos, perdeu o jogo passado, na rodada passada, para o Fluminense, agora é o 19º colocado com 23 pontos. Tem jogo dificílimo diante do Bragantino em casa, na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. E outro jogo que vai rolar hoje, que o Internacional tem que ficar de olho também, é Corinthians e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que é o 14º colocado com 23 pontinhos. Aí se o Internacional vence o Sport, o Internacional inclusive pode ultrapassar, né, seus adversários e pode até mesmo ultrapassar o Atlético Mineiro. E se der um empate nesse jogo e o Internacional vencer, e pode até mesmo, nas melhores das hipóteses, ficar em 13º colocado, ultrapassando até mesmo o Corinthians. E tem outro jogo que a gente até pode ficar de olho, que é Grêmio e Bahia, mas que esse jogo não nos interessa tanto, é mais esse aqui, ó. Santos e Vitória, um empatezinho que seria maravilhoso. Juventude e Bragantino também, uma vitória do Bragantino também seria muito bem bom para o Internacional. Um empatezinho em Atlético Mineiro e Corinthians hoje seria também maravilhoso para o Internacional. Mas eu tenho uma pergunta para ti. No jogo de amanhã, o Internacional deve te contar com algumas peças voltando, como por exemplo o Carboneiro, o Benítez, o Borré. A grande notícia é a volta do Carboneiro estando à disposição. Mas na defesa, o Juninho joga? Esse jogador se recuperou da sua lesão muscular? O jogador vai estar à disposição? Mas outro setor não nos preocupa, mas que é também no campo de defesa. E os goleiros? Vai se manter Antony ou o Ivan vai ganhar sua oportunidade? Na minha opinião, se o jogador tá mal, tchau. Essa história de gestão de grupo foi um dos motivos que colocaram o Internacional na situação em qual está agora. A tal gestão de grupo do técnico anterior foi um dos motivos que nos colocaram nessa situação. Os gols que o Antony tomou no jogo passado antes do Mirassol, não tem como o goleiro tomar e continuar sendo escalado. Com todo respeito ao Ivan. Com todo respeito ao Antony, perdão. E eu vou lembrar vocês que no primeiro turno, Inter e Sport empataram em 1-1 na Ilha do Retiro. E quem saiu ganhando foi o Sport com uma falha do Antony. Bola cruzada da direita para dentro da área. O Antony pega a bola, deixa a bola escapar das suas mãos. E aí o Christian, jogador do Sport, chegou no rebote fazendo gol livre, leve e solto. O que nos salvou foi o Gustavo Prado, que fez um golaço de fora da área, que voltou da seleção do B20 e é arquivado, umas coisas que não dá de entender. Quem merece chance não ganha chance, e quem merece chance não ganha. O Antony não merece mais chance nenhuma e continua ganhando. O Prado, de seleção brasileira, mesmo sendo de categoria de base, joga bem, volta e não merece oportunidade, não recebe oportunidades, umas coisas que não dá de entender. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!